Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar a nossa última aula do nosso curso introdutório de homilética, onde nós fizemos aí algumas aulas de introdução a três grandes temas, três grandes ciências que estudam a arte de interpretar a Bíblia, pregar a Bíblia e entender, né, como levar a igreja, a comunidade, as pessoas de uma forma entendível, uma forma fiel às Escrituras, o que nós aprendemos e interpretamos da Bíblia. Por isso nós falamos sobre hermenêutica, falamos sobre exegese, e agora, juntando tudo isso de uma forma correta, de uma forma que seja de fácil entendimento das pessoas e também do seu próprio entendimento, porque o pregador ele precisa entender aquilo que ele está pregando e conhecer, né, a fundo aquilo que ele está pregando. E essas 6 aulas, né, hoje a última aula, é apenas introdutório, certo? Porque, obviamente, cada disciplina dessa ela é estudada exaustivamente na academia, né, na faculdade. Então, num pensamento acadêmico, eles vão pensar nisso bem profundamente. Mas nós estamos apenas levando um entendimento introdutório, bem superficial, sobre essas disciplinas. Por isso, hoje nós vamos, na primeira aula de homilética, que já está no YouTube, que você também pode rever a aula que foi feita, foi ministrada, nós falamos sobre os tipos, né, alguns tipos de pregação, né, expositiva, textual. Então, volta lá no vídeo, pode ir lá ver essa primeira aula sobre os tipos de mensagem, de pregação, e nessa segunda aula e a última aula do nosso curso, nós vamos falar sobre a estrutura do sermão, como preparar ou um sermão expositivo, ou um sermão textual, enfim. Essa vai ser a estrutura básica, certo? Uma estrutura básica de uma mensagem, de um sermão que você quer, de um estudo até. Você é líder aí de um grupo pequeno na sua casa, ou você é líder dos jovens, ou você quer fazer as suas próprias devocionais para você entender o texto e colocar de uma estrutura que você consiga entender e até isso você consiga passar isso para as outras pessoas. Então, é uma pequena base da estrutura de um sermão bíblico, ok? Vamos orar, como nós temos começado todas as nossas aulas, porque é algo imprescindível nós estarmos orando ao nosso Deus, para que Ele nos dê entendimento, para que Ele nos dê capacidade e abra os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para que tudo aquilo que a gente vai ler, entender, estudar, possa fazer parte do- de dentro da gente para que isso seja natural. Nós temos esse olhar crítico, esse olhar cuidadoso, fiel à palavra dele. Por isso, nós precisamos sempre orar antes de fazer qualquer coisa na nossa vida e quanto mais pregar a palavra, ok? Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra, Senhor, entender aquilo que nós estamos lendo e podermos, ó Pai, de uma forma estruturada, fiel à tua palavra, honesta, ó Deus, pregar a tua palavra, pois ela é viva e eficaz, ela é capaz de mudar vidas e nós estamos. Senhor, quando estudamos a tua palavra e temos esse anseio, Senhor, de pregá-la, nós estamos colocando no lugar de ferramentas nas tuas mãos para levar a tua mensagem, Senhor. Por isso, usa-nos, se for essa a tua vontade. E capacita, Senhor, as pessoas que irão ver essas aulas, esses vídeos, para que possam ter sede, Senhor, de aprender mais e mais a poder levar a,
ao nosso próximo a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá? Curso de homilética, aula 2, estrutura do sermão bíblico. Certo. Então, por que que nós devemos, então, estruturar o nosso sermão? Olha, primeiramente, quando a pessoa ela ela se prepara em casa, ó, hoje é domingo, hoje é sábado, vou para a igreja. Ela vai sempre com uma expectativa, né? Então, quando saímos das nossas casas para irmos ter uma comunhão com os irmãos na igreja, para um culto, então nós criamos uma expectativa, certo? A palavra de Deus diz: alegrei-vos quando os disseram, vamos à casa do Senhor. Então, ir à casa do nosso Deus, servir ao nosso Deus na igreja, ela já entende-se que você faz isso com alegria. Então, você já gera uma expectativa já antes de você chegar na casa de Deus. Então, você já vai com o coração alegre. Por quê? Porque você vai, primeiro, você vai encontrar lá seus amigos, seus irmãos em Cristo, você vai ter uma comunhão que é prazerosa, que nos traz alegria, mas não pode ser apenas um encontro de pessoas, né? Não pode, não é apenas um clube social apenas, onde pessoas se socializam, mas ali há um grande plus, né? Uma coisa que vai fazer toda a diferença, pois é um culto a Deus. Então, a presença de Deus, ela é viva ali, ela é verdadeira, ela é real naquele local, né? Então, você sendo a pessoa responsável por levar a mensagem neste ambiente, onde já todas as pessoas ali, elas já estão preparadas, né, para celebrar a Deus, para cultuar a Deus, elas já vão com o coração aberto, cheio de alegria, cheio eh, de gratidão a Deus por estar ali. Então, você precisa passar a mensagem, né, de uma forma clara. Porque se você chegar ali e jogar palavras desconexas, é, as pessoas elas não vão entender o que você está falando. Se você for apenas ali, como se fosse um balde cheio de palavras e jogar ali para o pessoal, vai ficar apenas algo que não vai ficar algo entendível. E a palavra de Deus, ela é entendível. Você consegue entender o que a Bíblia diz. Quando falamos na hermenêutica e exegese, nós falamos um pouco sobre as traduções bíblicas. O texto original, em grego e em hebraico, ele não muda, certo? O grego e o original em hebraico, eles estão ali fixos, não há, tá ali, é só aquele e é aquele mesmo, é o original, e ponto. Só que quando nós vamos passar isso para uma outra língua, né? E aí, quando essa questão de transmitir clareza tem muito a ver com a linguística, né? Tem muito a ver com como nós compartilhamos isso de forma de usando as palavras. Então, hoje nós temos muitas traduções para o português, por exemplo, para as outras línguas. Então, nós temos Almeida Revista Atualizada, nós temos NVI, nós temos NAA, temos muitas traduções. E como nós vimos nas aulas de exegese, por exemplo, há textos há textos de tradução em português que eles têm o intuito de trazer clareza ao, ao assunto que está sendo dito naquele texto bíblico.
Então ele não se prende muito à literalidade da tradução, mas ao contexto, à ideia do que aquele texto está dizendo. Isso pode trazer um pequeno, é, assim, está passando a ideia, né? Mas pode se perder alguma coisa da literalidade do texto, certo? Mas o outro lado, você traduzir ao pé da letra, não se preocupando com o contexto, mas se preocupando com a literalidade de cada palavra, você pode perder um pouco do contexto. Você pode perder um pouco do contexto, não, mas você pode perder um pouco da ideia do que aquele texto está se passando pela dificuldade de tradução ou de transliteração de cada palavra. Então, tudo isso, até mesmo qual é a tradução do português que você vai usar para montar, para estruturar a sua mensagem, é, vai ter diferenças na mensagem final. Porque se eu pegar uma Bíblia literal, né? Uma Almeida Revista Fiel, uma atualizada, João Ferreira de Almeida, dessas clássicas, que ela pretende ser literal a tradução, então tem muita gente que pega e lê e não entende. Então, a pessoa que está ali preparando o pastor, o líder, ou a quem vai pregar a palavra, ele pega uma tradução dessa, ele precisa entender aquela tradução está dizendo. Entender que todas as palavras ali são traduções literais do que está dizendo. Então, isso já difere de alguém que vai pegar uma Bíblia como uma NVI, a linguagem de hoje, né, que são textos bíblicos, mas não preocupados com a literalidade, mas preocupados em trazer a ideia. Então, vai ser mais fácil o entendimento de quem está preparando a mensagem, e, consequentemente, isso também vai trazer uma facilidade de entendimento para as pessoas, né? Para a comunidade, para a igreja. Porém, pode-se perder aí algum conteúdo, porque você quer passar uma ideia, entende? E você vai perder aí, mas não é por sua culpa, vamos dizer assim, é porque o texto já está traduzido de uma forma trazendo uma ideia. Então, tudo isso precisa ser entendido para poder organizar essa mensagem e transmitir com clareza. Então, já aí a gente já parte do princípio que você en- entendeu um pouco das aulas de hermenêutica e exegese da interpretação bíblica. E agora parte para a parte prática da coisa. É você transmitir essa mensagem com clareza. Então, por isso que a gente precisa estruturar da melhor forma possível. Então, você pode fazer isso, você pode transcrever a sua pregação. Então, tudo aquilo que você prega para o espelho, vamos dizer assim, e você vai anotando, você vai escrevendo aquilo que você vai dizendo. Talvez você grave, você pregue para o espelho, grave com o seu telefone, né, o áudio, e depois você ouça aquilo que você pregou escrevendo. E aí você tem a transcrição da sua pregação numa folha. Muitos pregadores usam isso, certo? Escrever a pregação por extenso. Tem outros que usam tópicos. A questão dos tópicos é que você tem que estar bem familiarizado com o texto, com o tema, com aquilo que você está falando, porque senão vira um freestyle da pregação. Você você fica livre para falar e você, não, mas Deus vai dar a inspiração na hora e eu vou falar aquilo que ele quer. Cuidado. Cuidado, porque se você não estudar bem o texto, se você não está familiarizado bem com com aquilo que você está dizendo, pode sair alguma coisa ali fora do contexto e do texto, e você pode até pregar uma heresia ali por você se valer daquilo que você sabe do texto, e pode acontecer alguma coisa assim não muito agradável durante a pregação, por você não ter anotado
exatamente aquilo que você quer dizer. Mas isso vai muito de quem está preparando. Mas a necessidade de estruturar um sermão é para que as ideias estejam claras, não somente para quem está ouvindo, mas para você que está ali pregando a palavra, certo? Facilita a memorização e a aplicação da mensagem. Exatamente. Se você segue um caminho da ideia, do texto, então construindo, você vai construindo a gente pode até chamar de um mapa mental, né? Porque você vai, olha, começou assim. Então, vou pegar aqui um exemplo. Daniel, é, Daniel e seus amigos sendo levados pelo rei, Nabucodonosor. Então, quando eu vou pregar, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, então chegou ali como? Então você vai construindo a ideia, olha, desde a saída de Daniel, por que que eles saíram, por que que eles foram escolhidos para o rei, pelo rei, e essa construção vai facilitar o entendimento. Então é por isso que eles não se curvaram ao rei. Porque aí tem toda essa construção da ideia que você pode usar numa introdução, por exemplo. A gente vai ver aí a estrutura, né? A introdução, o corpo da mensagem e a conclusão da mensagem. Então você pode usar na introdução essa estrutura de ideia da história para a pessoa, quando chegar no corpo da mensagem, a pessoa está à vontade com o tema. Bom, eu sei agora, eu sei por que que eles não se curvaram ao rei e por que que eles vão para a fornalha sem ter dúvida. Mas é porque tudo que eles viveram foi sempre baseado no relacionamento que eles tinham com Deus. Então, por isso que facilitou, por isso que deu respaldo a eles para não se curvarem ao rei. Então, isso tudo ajuda a memorização e ajuda a aplicação depois na conclusão da mensagem. Você vai construindo uma ideia até chegar na conclusão. Quando chegar na conclusão, o ouvinte, ele passou por uma organização de ideia que foi clara, que foi fácil de entender e de memorizar. Aí no final ele vai falar: Uau, eu entendi tudo e agora eu vou aplicar isso na minha vida. Então, quanto mais fácil de entender, quanto mais claro for a mensagem, mais fácil eu aplicar isso na minha vida, certo? E terceiro, ajuda o pregador a manter o foco no tema central. Isso também é muito importante, gente, porque tem gente, né, tem pregador que a gente vê que primeiro nem abre a Bíblia. Isso é um erro muito complicado, sabe? Quando você vê um mensageiro, um pregador, alguém que está ali na frente, que vai trazer a mensagem, ele não abre a Bíblia, é complicado, porque nós pregamos na autoridade da Bíblia. Não é na nossa autoridade, porque quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando, certo? Então, se eu vou pregar para uma igreja, né, levar a mensagem para a igreja, e eu não abro a Bíblia, isso está dizendo que, olha, o que eu estou pregando agora, quem está falando sou eu, certo? Mas eu vou citar textos bíblicos. Ué, mas Satanás citou textos bíblicos quando tentou Jesus. Isso não quer dizer nada. Isso também não quer dizer nada eu abrir a Bíblia e pregar algo totalmente certo. Mas o fato de você abrir a Bíblia significa que é, eu estou baseado na palavra de Deus. Então agora eu sou obrigado a abrir a Bíblia e tal. Bom, você vai pregar do jeito que você quiser. Mas, para te ajudar a manter o foco na palavra e não começar, vou pregar sobre Salmo 63. E você vai, e aí você lê o texto, beleza, e começa a falar de qualquer outra coisa que não tem nada a ver. Então, isso precisa ser estruturado, certo? A ideia de você abrir a Bíblia, pregar a Bíblia e ter uma estrutura sua, que você sentou, estudou, tem uma introdução, um corpo e tem uma conclusão, para você manter o foco daquilo. Porque senão fica como eu falei, pregação freestyle.
Já já vai ter pregador pedindo palavras para o público. Ó, fala aí uma palavra. Bom, vou começar a pregar sobre essa palavra aí. Não é assim que funciona, né? A ideia é você transmitir de forma clara, fácil de entender e que você tenha uma cronologia de ideias para você manter o foco daquilo. Você vai falar sobre, sei lá, o nascimento de Jesus e você está falando sobre qualquer outra coisa que não tem nada a ver. Então, essa é a necessidade, a importância de você estruturar um sermão, ok? Quais são então as três partes que eu já adiantei ali para vocês? As três partes principais, né, que você precisa se preocupar é uma introdução, né, que apresenta o tema e atrai a atenção, o corpo, que desenvolve os pontos principais com base bíblica, conclusão, ela resume e aplica a mensagem à vida prática. Ah, então, Jonas, precisa seguir sempre essas. Bom, isso aqui é uma ideia, certo? É uma indicação que facilita a sua mensagem, certo? Facilita essa memorização. A gente nas quartas-feiras aqui na nossa igreja, nós estamos estudando, é, por acaso acabamos na quarta-feira agora, um estudo de é, maturidade espiritual, certo? E em um dos pontos lá nós falamos sobre como a nossa mente ela é falha em memorizar. Eu não vou lembrar aqui agora de cabeça os dados corretos, mas em poucas horas nós já esquecemos uma grande quantidade de porcentagem de coisas que nós ouvimos. Então, o pastor pregou agora, dentro de 2, 3 horas, nós já esquecemos, eu acho que é 15 ou 20, 25% daquilo que foi pregado. Nós esquecemos dentro de 3 horas. E dentro de alguns dias, nós esquecemos 75%. Olha só como a nossa mente. Então, aquilo que foi pregado, é só você fazer um exercício. Você foi na igreja domingo passado? O que foi pregado? Você lembra qual foi o texto? Agora vai ter gente que fala, eu lembro, pastor. Sabe por quê? Porque eu anotei. Tá vendo? Como você estruturar, criar métodos para você facilitar o seu entendimento, anotando, por exemplo, é um deles, você vai anular essa coisa que nós temos naturalmente da consciência, que é apagar coisas. Imagina se a nossa mente fosse fixar tudo aquilo que a gente ouve, lê em 24 horas. Era, sabe, algo. Por isso que a mente ela vai apagando coisas para que a gente vai captando outras. Então, isso precisa ser usado para captar a atenção das pessoas. Quem já pregou, sabe do que eu estou falando. Você está ali numa posição onde você está olhando todas as pessoas que estão na igreja, olhando para você. Vai ter umas que estão olhando para o teto, vai ter outros que vão estar conversando, vai ter uns que estão olhando para o telefone, vai ter outros que estão lendo outro. Abriu em Salmo, né? Você está pregando Salmo 99. Aí a pessoa assim, aí a pessoa lê tudo, aí ele já tá lendo até o 104. Ele tá, nossa, gostei desse. Aí ele não presta atenção na mensagem, mas ele fica lendo a Bíblia durante a mensagem. Então, você estruturando bem a sua mensagem, desde a introdução, apresentando o tema, e esse tema de que você faz, né, que você fala, que você, de uma forma clara, você vai conseguir captar a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Isso, isso você faz desde a introdução, certo? Você já apresenta isso, esse tema do que você quer falar, do texto, do contexto, tudo isso você pode desenvolver na introdução para atrair a atenção. E depois no corpo você vai desenvolver e na conclusão você vai resumir e aplicar. Nós vamos ver agora cada um deles, tá? Introdução. Deve prender a atenção em poucos minutos. Bom, é é um spoiler, vamos dizer assim, da mensagem. Na introdução, você vai ler o texto, né? Você vai ler o texto, porque, como eu falei, é uma indicação que eu dou,
É algo, sim. Comece sempre lendo a palavra de Deus. Ou antes da introdução ou depois da introdução, certo? Você pode fazer uma introdução breve antes de ler o texto e depois fazer outra parte da. Você divide a sua introdução em dois, então você faz uma pequena introdução, lê o texto e continua a sua introdução. Você pode fazer isso. Ou você também pode ler o texto, fazer a introdução, certo? E depois ir para o corpo. Mas esse momento é o momento em que as pessoas estão ali. É o começo da pregação. Então tá todo mundo ali se preparando para o que que o pastor tem para falar, o que que o líder, essa pessoa que está aí para trazer a mensagem tem para dizer. Então, se você já consegue captar a atenção dela na introdução, então vai ser mais fácil conduzir no corpo e depois na aplicação. Então, o que que deve conter essa introdução? Você pode usar pergunta, história, uma citação, uma situação do cotidiano. Então você coloca ali elementos que prendam a atenção. Você pode usar testemunho, você pode usar o próprio texto bíblico, né? Você pode, então, é, ali dar mais conteúdo, né, que possa atrair essa atenção de quem está te ouvindo, de quem está ali prestando atenção em você, certo? E apresenta o tema e desperta interesse espiritual. É, é importante isso, essa primeira parte, porque se essa introdução ela for assim de uma ideia dispersa, isso vai tirar o interesse da pessoa pro corpo da mensagem. Se você está ali, se a sua introdução for direta, se for atrativa, certo? Se for um tema, você pode instigar as pessoas que estão ali com uma pergunta, que ela vai pensar, nossa, essa pergunta me fez aqui parar um pouquinho. Opa, vou ver o que que ele vai desenvolver no corpo para responder essa pergunta. Interessante. Agora, imagina se você faz essa introdução bem chamativa, você faz essa pergunta, a pessoa, nossa, e durante o corpo você não responde essa pergunta. A pessoa vai embora e fala assim, ué, mas eu vou para casa com a dúvida. Então, essa introdução que você chama, ela precisa ser bem direta, certo? Deve prender a atenção, não deve ser longa. A introdução não deve ser longa, até porque a introdução aponta para o corpo, que sim, é o corpo da mensagem, é o ponto máximo da mensagem, que é aquele que você quer transmitir para a comunidade, para a igreja, certo? Então, essa introdução é para você prender a atenção da, do ouvinte, né? E aí você vai colocar elementos para que o corpo do texto, né, o corpo da mensagem, ela vai responder essas questões que são surgidas na introdução, ou essas indagações, ou é, é, tudo isso que foi criado na introdução vai ser respondido na no corpo do sermão. Então, vai ser você fez a introdução, então você leu o texto, fez a introdução, e aí você vai partir para o corpo do sermão. Contém os pontos principais da mensagem. Então é nesse aqui, falando em pontos aí, que normalmente é, pastores usam pontos realmente. Então tem pastores que usam 3, 4, 5 pontos que você vai abordar um por um. Tá vendo aí como fica mais fácil você estruturar a sua mensagem quando você divide esse corpo em tópicos? Então, na introdução, por exemplo, no final da introdução, você fala assim: olha, irmãos, você dá a introdução do tema, fala, então, neste tema, sobre este tema, eu queria abordar 4 pontos com os irmãos. Eu quero debruçar, eu quero entender, junto com os irmãos, esses 3 pontos aqui. 4, 5, 6, 7 pontos, enfim, fica a seu critério.
E aí, você dividindo isso, você fica mais fácil de entender, e as pessoas também que ouvem ficam mais fácil de entender. Então, é no corpo do sermão que você vai colocar os pontos principais da mensagem ou do texto, se você está fazendo, se você está fazendo, por exemplo, se você está fazendo uma mensagem expositiva, por exemplo, aí você vai usar esse corpo para, você vai fazer esse corpo para expor cada cada, cada versículo, por exemplo. Cada versículo que você está lendo. Então, a introdução, por exemplo, numa pregação expositiva, o que seria a introdução? Você apresentar esse texto, o contexto desse texto, certo? O contexto do texto, onde esse texto está inserido, histórico, culturalmente e tal. E aí, no corpo do sermão, você vai expor cada versículo. Num textual, por exemplo, que é o que eu uso mais é, expositivo e textual. Então é nesse ponto aí que você vai criar pontos, tópicos no corpo. Você vai fazer essa introdução, trazendo o tema da mensagem, trazendo elementos que ilustrem isso. E no corpo do sermão, eu normalmente divido em três, quatro pontos principais daquilo que eu quero passar com a mensagem. Cada ponto deve estar fundamentado na Bíblia, e esse é o ponto. Não adianta a gente colocar tópicos que estão fora do texto que você está lendo, fora do tema que você está lendo. Todos esses pontos, eles precisam estar, primeiro, fundamentados no texto que você está lendo. Segundo, fundamentados no tema. Você precisa estar fundamentado no tema que você está lendo. Cada ponto desse, ele pode conter ilustrações, aplicações, explicações, perguntas, porque isso vai gerando, você está gerando atenção, você está atraindo a atenção do seu ouvinte, daquele que está ali no culto, no grupo, no estudo, para aquilo que você está falando, certo? Então, quanto mais. Não é que você também. Que aí a gente pode entrar nesses pastores aí que eles não usam ilustrações, eles usam assim coisas inimagináveis. Então eles vão falar sobre Coca-Cola, sobre por que que a Coca-Cola é vermelha, o invólucro é vermelho e porque a bebida é preta. Vai usar isso para falar sobre purificação. Ah, por que que o iPhone 16 é melhor do que o iPhone 10? Por isso que você tem que ser igual ao iPhone 16. Bom, esse tipo de ilustração, a pessoa vai falar, tá, o que que o iPhone 16 tem a ver com a Bíblia? Ah, por que que a luz, quando alguém liga uma lanterna na sua cara, é porque quem brilha muito ofusca os outros. Gente, então você precisa entender e usar essa questão de ilustração, de explicação e de aplicação de ilustrações com entendimento. Você não pode usar qualquer ilustração. Ah, então eu vou falar aqui sobre o McDonald's. Não. Primeiro, você está falando com quem? Você está falando com a igreja. Você está trazendo a mensagem de Deus para a igreja. Talvez, se você estivesse falando para um estudo de jovens, por exemplo, é diferente. Você está falando com uma igreja toda. Então, tudo isso você precisa usar com zelo e moderação, entendimento, sabedoria. Se eu estou falando com jovens, eu posso usar um linguajar que eles entendam, um linguajar mais fácil. Talvez eles, por ter o iPhone 16 todo dia nas mãos, e passa despercebido o uso dele, porque é algo viciante e tal. Então você pode usar o iPhone 16 como algo, uma ilustração para alguma coisa. Mas sempre isso fundamentado na Bíblia. Você não pode usar o tema iPhone 16 por ser apenas o iPhone 16. Entendeu? Então, tudo isso precisa ser bem estruturado e bem de fácil entendimento, certo? Uso equilibrado da exegese, doutrina e aplicação. Então, é como eu falei.
O pregador ele precisa estar à vontade com o tema que ele está pregando. Por exemplo, se ele vai pregar e no meio do texto que ele está surge um tema polêmico desses aí de predestinação, por exemplo. Está falando lá que nós fomos escolhidos antes da fundação da Terra. Bom, se você é pentecostal e você não entende, a- a- você tem você tem um entendimento, você não acredita, ou, enfim, você tem algum entendimento, você precisa, certo? Estudar, você precisa parar ali naquele momento, pegar aquela doutrina que está ali, intrínseca, e estudar ela. Tá bom, eu preciso agora aqui dar um time na estrutura do meu texto, porque eu preciso entender o que que eu estou pregando. Eu preciso, porque senão você vai passar algo que você não acredita. Isso precisa ter muito cuidado. Você precisa ter muito cuidado com isso. Porque sem se preocupar com isso, você pode estar pregando heresia. Uma doutrina que traz heresia dentro dela. Por não reconhecer aquilo que você está, por não saber aquilo que você está pregando. E qual é a doutrina que está ali explícita, qual promessa de Deus, o que que realmente Deus está dizendo ali. Usar mesmo aí a exegese, a hermenêutica, pegar o texto original e lá o que que ele quis dizer com isso. Como eu falei, as traduções são muitas, mas o original é o mesmo. Uma das maiores críticas dos judeus para os cristãos é: como é que vocês querem ler a Bíblia se vocês não sabem hebraico e nem grego? Então nós, como cristãos, nós temos essa. Não é que nós somos obrigados a falar agora hebraico e o grego. Não, não é isso. Mas se você tem esse cuidado, este zelo pela palavra, então você tem sim que, pelo menos, ter uma ferramenta que te ajude a entender o que que o original quis dizer. Entende? Não é que você precisa agora se matricular num curso de hebraico ou de grego, não. Mas é que você precisa ter ferramentas que te ajudem a entender o que está no original. Do seu próprio senso crítico. Porque senão nós vamos estar sendo replicadores de doutrinas que a gente ouve dos outros. Nós não podemos ser isso. A palavra de Deus chega em nós e a partir de nós precisamos pregar aquilo. Porque se a gente ficar só, a gente ser igual eh, os bereanos. Eles ouviam, iam em casa e falavam, não, peraí, ele falou lá, beleza, agora o que que ele falou e o que que a Bíblia tem em comum? Será que o que ele pregou está na Bíblia? Então nós precisamos ter esse senso crítico. Mas também podemos ter esse senso crítico antes de pregar. Mas o que que eu vou pregar está na Bíblia? O que que o original está dizendo? Então, isso tudo é importante a gente entender aqui no corpo do sermão. A conclusão do sermão deve reforçar o objetivo central da mensagem. Então, na conclusão, você precisa fortalecer, reforçar a ideia do que você falou no corpo, certo? Você vai ter sempre ter uma parte prática no final do sermão, né? Normalmente, muitos usam apelo, né? Eu já não gosto muito da questão, eu coloquei aí, porque é uma prática, certo? É uma ação, um apelo para orar pela pessoa, para quem se converter, enfim, é uma prática. Pode ser chamado a reflexão. Você pode deixar algo ali, sim, proposital, ok? Proposital para que a pessoa vá para casa pensando naquilo que foi dito, certo? Mas tem que ser proposital. Não pode ser algo que tem que ser proposital. Você fala, não, eu vou falar isso para que a pessoa fique com isso na cabeça durante a semana, para que ela possa se incomodar e buscar a resposta, certo? Mas precisa ser proposital. E também que possa chamar a pessoa para oração, né? É, mensagens como a que João Batista pregava, raça de víboras, coisas assim
que te chocam, que te colocam um espelho na sua frente e vê quem você é de verdade, né? Ao invés de você pregar motivação, porque pregações motivacionais são as melhores. Você sai flutuando, você fala, uau, uau, que beleza, preciso ouvir isso todo sábado, todo domingo. Mas pregações que te confrontam, então no final dela, na conclusão dela, te leva à oração. Ah, meu Deus, me perdoe. Então, são isso tudo você pode ter no final, né, na conclusão da sua mensagem, para trazer essa parte prática, para não ser só apenas coisas literais, palavra, mas que isso torne, essa palavra torne ação nas nossas vidas, entendeu? Precisa ser clara, breve e impactante. Então, a conclusão é algo que bem estruturado causa uma ação, assim, impactante na vida de quem está ouvindo, da igreja, do próprio pregador, né? Então, essa é a estrutura simples, básica de uma mensagem: introdução, o corpo e a conclusão. Dicas práticas, como a gente começou aqui, né? Ore antes de escrever. Busque direção do Espírito Santo. Gente, realmente, você fala, ah, mas é, vou usar aqui do freestyle, Deus vai me colocar a palavra na minha boca. Uma coisa é certa. Tudo aquilo que você for dizer vai ser pelo Espírito de Deus, certo? Ah, e porque há muitas heresias sendo pregadas? Porque as pessoas, elas não incluem o Espírito Santo nas mensagens. Elas não estudam, elas não elas colocam os seus interesses na mensagem. Certo? Então, antes de você sentar para estruturar uma mensagem, ore a Deus. Ore, jejue, esteja buscando a Deus constantemente, para que aquilo que você for pregar esteja de acordo com aqui, a direção do Espírito Santo, certo? Não, não tente falar, ou fazer algo da sua própria vontade, mas busque direção do Espírito Santo. Escreva o esboço antes de desenvolver o texto completo. Exato. Use sua mão e sua caneta. Ore e use a caneta e a sua mão. Escreva, coloque tópicos. Pregue para o espelho. Pregue para o seu irmão, pra sua família. Fala, gente, olha, eu tô preparando uma mensagem para a igreja. Posso pregar aqui à noite para vocês? Faça a mensagem na sua sala para as pessoas e depois ouça delas o que elas acharam. Tenha um feedback dessas pessoas, certo? Use palavras simples e exemplos práticos. Como a gente falou dos exemplos, cuidado com os exemplos. Que esses exemplos sejam práticos e não você falar de assuntos que as pessoas não entendem. Usar palavras simples. Isso vai de acordo com o seu público, com quem você está pregando. Você está pregando com. Você está fazendo uma mensagem evangelística, você não pode usar o evangeliquez. As pessoas não vão entender, sabe? Usar expressões que você usa para quando você está falando com pessoas evangélicas, crentes. Você está pregando para pessoas que não conhecem o Deus que você conhece. Então, se você falar jargões evangélicos, as pessoas não vão entender. Então, vai depender do público que você está pregando. Então, você adeque as palavras para que seja de fácil entendimento. Ensine com convicção, não apenas informação. Exatamente. A mensagem é, não é apenas. Você não deve começar uma mensagem, não. Eu preciso passar isso, e quando acabar, passei, pronto, acabou. Não. Por isso que você precisa estar familiarizado com o texto. Porque você precisa ter convicção do que você está dizendo. Você não pode falar algo que você tem dúvida. Ah, Deus é amor. Não sei se ele é tão amor assim. Não. Você precisa ter convicção do que você está pregando. Então, essas são dicas práticas para você que quer fazer um esboço, certo? Ore, escreva,
use palavras simples e exemplos práticos e ensine com convicção. E aqui umas curiosidades. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores da história, ele lia seus sermões de forma calma e sem gestos. Ele escrevia e lia. Ele lia. Aí você fala, poxa, então eu. Não, tem pregadores que Deus usou muito. Jonathan Edwards foi, através das mensagens dele, multidões se arrependeram e ele lia seus sermões. Então, não fique preocupado se você vai escrever o sermão todo. Não, não é quanto menos você escreve, você está no seu esboço, mais você é cheio do Espírito. Não, meu, não tem nada a ver. Pregue de forma correta, honesta, sincera, baseado na palavra e da forma que você esteja mais à vontade de levar essa mensagem de forma clara. Simplesmente. A forma é importante, mas o poder vem da palavra do Espírito. Como você vai pregar isso, como você vai levar a mensagem, é, ela é importante. Por isso que nós estamos aqui estudando isso. Mas nós precisamos entender que o poder não vem da forma, mas vem do conteúdo da palavra. Ok? Então pense nisso, ore e creio que depois dessas 6 aulas, se você estudar, se você orar a Deus, você já está pronto para criar um esboço de um estudo, de uma mensagem, de uma pregação, certo? Então, esse foi o nosso estudo, né, dessas 6 aulas. Peço a Deus que Ele abençoe a sua vida, que Ele usa você para levar a mensagem que é viva e eficaz para todas as criaturas. Amém? Eu agradeço a sua atenção, todas essas 6 aulas, e em breve teremos mais conteúdos aí. E é isso. Agradeço muito de coração pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.